Alô, dia 28 de julho de 2017. Para começar o programa Pula na Cerca, vou falar Pedrinho! Ziriguidu! Ziriguidu! Taco, teleco, teleco, taco, teleco, teleco, taco! Senhoras e senhores, cobriu de lona é circo, descobriu é pular na cerca. Um programa que não tem censura, não tem roteiro, é como a vida é. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês! Vai, Daniel! Alô, Pedrinho! Grande Pedrinho! Então, o inusitado programa de televisão Pulando a Cerca é um pequeno programa assim, mas uma grande bandeira. Pulando a Cerca não tem pauta, não tem roteiro, nem censura, é como a vida. O apresentador desse programa sou eu, Daniel Sutoriante, médico. Aliás, o único apresentador do mundo que já teve AVC, acidente vascular cerebral, estamos no ar. O acidente vascular cerebral é a doença que mais mata no Brasil e no mundo. Então, eu sou o próprio Pulando a Cerca. Olha só, e pular a cerca por quê? Por cima, pelo meio, por baixo. Porque a gente vê o outro lado. O outro lado não tem sacanagem, não tem corrupção. Tem o quê? Saúde, educação, justiça. Bom, deve ser essa coisa que não para de fazer barulho. Tudo aqui é ao vivo. Olha só. O nosso convidado hoje é um professor da UF, um professor de física da UF, o professor Éden Vieira Costa. Vem pular a cerca, professor Éden! Vem cá pular a cerca! Vai pular, vai pular, pulou! Então, professor Éder, bom dia, boa tarde, boa noite, porque o programa repete à tarde e à noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha só, fez xixi? Fiz. Claro, fez xixi, começou bem. Professor Éden, qual é a tua idade? 66. 66 anos. 66. Eu tenho 95. Olha só, isso. 66. Eu tenho 95. Não, você é garoto ainda. E você nasceu aonde? Nasci em Petrópolis, estado do Rio, cidade serrana. Como é que foi a tua infância? Eu nasci numa vila operária, num bairro chamado Meio da Serra, na Serra de Petrópolis. Eu vivi ali até os 6 anos. Aos 7 anos fui para o bairro Alto da Serra, na Rua Tereza. Na Rua Tereza, que hoje é bastante conhecida. Então era o bairro operário. Era um bairro operário. Os dois também, o meio e o alto. E o alto. E a Rua Tereza era uma rua típica de pessoas comuns. Tinham 2 grandes indústrias, onde o pessoal dali, em geral, trabalhava nessas indústrias. Então, olha indústrias. só, o Éder é meu amigo, uma pessoa espetacular. Olha só, vamos localizar, porque o programa passa na internet. O cara na China não sabe onde é Petrópolis. Então, Petrópolis é estado do Rio, Brasil, mundo. América do Sul. América do Sul e mundo. Mundo. Então, agora está localizado Petrópolis, é uma cidade do estado do Rio. Aí você foi para o Alto da Serra. Alto da Serra, Rua Tereza, onde eu passei minha infância, adolescência, até fazer vestibular. Bom, aí eu
Calma, aí o teu pai era operário. Operário. E a tua família era grande? Todo é grande, todo mundo operário, todo mundo. Eu sou a minha vivência de infância e adolescência é de Vila Operária. E como é que foi a tua infância? Para mim foi ótimo, foi ótimo. Eu tinha espaço, tinha a brincadeira o tempo todo e estudava. Eu comecei num grupo escolar, estudava e brincava, Então, me divertia. A tua família era grande? Grande, muitos primos. Primo. Primos, primas, e os colegas da rua. E você brincava de médico com as primas? Não, elas eram mais velhas do que eu. Elas eram mais velhas do que eu. Não tinha prima nem da mesma idade, nem mais nova, era tudo mais velho. Mas não brincava de médico com as garotas da vila? Não. Não? Não. Eu brinco de médico até hoje. É bom, mas prima é bom. Prima grande é ruim, né? Não, mais velha não tinha chance. Não tinha? Ora, eu acho que tinha. Ele ficou meio, sabe, ele ficou meio tenso, eu acho que tinha sim. Internet é fogo, esse programa é muito divulgado. Olha só, então, o negócio com a prima grande era legal. E a tua adolescência? Foi ali na Rua Tereza mesmo, no bairro no Alto da Serra, e tinha um grupo grande de jovens, adolescentes, e nós nos divertíamos muito. Tinha o clube de uma indústria, uma fábrica de tecido, Dona Isabel, que já está extinta. Então era o clube onde nós frequentávamos, divertia, a baile, né? Então você pulava a cerca, então? Pulava a cerca ali. E legal. E vamos lá. Aí você ficou em Petrópolis e começou a pensar, estudar um curso superior. Aonde? Por quê? Então, o seguinte, por exemplo, não era comum, na minha família, os meus primos, o pessoal parava ali na fase inicial do primário mesmo, parava por ali. Mas, assim, o meu pai tinha hábito de leitura. Meu pai só tem um antigo primário, mas na minha casa tinha uma estante com livro, com a literatura brasileira. Então eu acho que isso fez a diferença. Eu gostava, aí comecei a ler aqueles livros e aí fui estudando, fiz o antigo científico de noite, trabalhava de dia trabalhava e estudava à noite. Trabalhava numa companhia eletromecânica Selma. A companhia elétrica lá em Petrópolis, está lá, tem até hoje. Mas, Éder, você tinha quanto irmão ou irmã? Nós somos ao todo 4, são 3 homens e uma mulher. Só você que pensou fazer o curso superior? Não. A irmã não. A irmã casou e foi cuidar do lar, mas os meus outros irmãos, o mais velho, eu, que sou do meio, e o outro, todo mundo pensou nisso e foi a luta. Então o teu pai dava maior força? Dava maior força. Meu pai e minha mãe também, mas o meu pai tinha uma visão melhor, né? Tinha uma estante com livro na Vila Operária. Que legal. Para você... Uma coisa rara. Rara. Olha, eu acho que nessa vila que eu nasci antes de ir para a Rua Tereza, eu acho que nenhuma casa lá tinha uma estante com livro, assim, de literatura brasileira, né? Então você veio para Niterói estudar? Bom, aí imagina, que na época era científica, que a gente chamava o segundo grau. Segundo grau. Hoje é ensino médio, né? E a disciplina que eu gostava mais era a física. E aí eu descobri uma beleza naquilo, para quem gosta. Não é o caso dele, né? Deles dois ali, não é o caso dele.
Mas eu descobri uma beleza na física que eu estudava aquela que eu estudava mais, botava mais tempo disponível para estudar, porque eu gostava, e botei na cabeça de estudar física. Lá em Petrópolis já existia a UCP, que tem até hoje, mas não tem um curso de física. Acho que até hoje não tem, não sei. Hoje eu não sei. Eu vou perguntar, antes de você falar do curso de física, que você deve ter feito o vestibular na UF, teve alguma questão de racismo, né, na tua infância, na tua adolescência? Teve. Fala disso. Bom, você, por exemplo, uma coisa que é característica aqui no Brasil, você não vê essas questões raciais, em geral, nas relações interpessoais entre amigos. Você sai em grupo, você acampa, se diverte, tudo bem, até querer começar a namorar a irmã ou a filha de alguém. Aí o bicho vai pegar. E foi assim que eu senti pela primeira vez. O primeiro caso eu era menino ainda, um primo meu, que eu tinha muitos primos, na Vila Operária de uma fábrica chamada Companhia de Tecidos Cometa, em Petrópolis, extinta. O meu primo começou a namorar a filha de meu tio, trabalhava na fábrica, o pai dessa menina também trabalhava na fábrica, 2 adolescentes começaram a namorar e veio à tona a questão racial. Porque para conviver, para brincar, para se divertir, tá bom, não pode namorar é que o bicho pega. O namorar, qual é a razão do namoro que dava o racismo? Eu não sei se é porque a possibilidade de ter filhos negros, ter neto, né? Então o teu primo era negro e a moça não era? Não era. Bom, agora eu entendi. E aí que, bom... Aí isso foi a primeira vez, eu devia ter uns 8 anos, meu primo uns 15, mais ou menos. Foi a primeira vez que vi à tona isso na minha cabeça, mas ficou por ali, esquecido. Aí depois eu mesmo, já na adolescência, também nesse mesmo ambiente, fui namorar uma menina onde tinha muita resistência. Uma menina branca, muita resistência do pessoal dela, dos tios em especial. Os tios dessa menina foram as pessoas. Aí você começou a entender a questão. Aí eu comecei a entender o Brasil. Racial. Aí eu comecei a entender o Brasil nesse ângulo aí, né? Aí você fez vestibular aqui na UF. Aí eu, lá em Petrópolis, na UCP, não tinha física, também era pago, então era meio difícil para mim, nem tinha física, eu queria fazer física, eu gostava muito, aí fiz vestibular, e a minha dúvida era como eu vou para Niterói, porque eu trabalhava nessa companhia eletromecânica, e para vir, aí eu... Obviamente, para vir para cá ia ser meio complicado. Aí ocorreu uma coisa maravilhosa na minha vida, que sou agradecido até hoje. A minha mãe, que era prendas domésticas, resolveu vender Avon, ser representante que vai vender Avon. Perfume, né? Para me ajudar a vir para cá e pagar uma pensão. Comida eu comeria no bandejão. Bandejão não. Só que ninguém podia imaginar que minha mãe ia ser a melhor vendedora de Avon de Petrópolis. Ela ganhou todos os prêmios que o Avon dava quem vendesse mais. Eu acho que o prêmio não era para a sua mãe. O prêmio era para você que estava estudando física. E aquilo foi surpreendente para todos nós. Minha mãe tinha um talento incrível. Ela tinha muito simpática. E ela pensou, aí ela começou a vender e foi vendendo, e ela me dava o meu dinheiro para pagar a pensão aqui, uma ajudazinha por fora, e ainda sobrava um dinheirinho para ajudar em casa, para você ver que talento que ela tinha para isso. Minha mãe já é falecida, meu pai ainda está vivo, meu pai tem 94 anos. Olha só, Éder, eu vou perguntar a você o seguinte. Como é que foi? Você entrou na física ou a física entrou em você? Rapaz, eu acho que a gente não escolhe, né? Acho que eu não sei responder isso, mas é uma coisa que você descobre uma beleza, né?
Para quem gosta. Tá. Repetir, não é o caso deles, não é o caso dele, mas para quem gosta de física, né, a pessoa descobre, se entusiasma com aquilo, sente prazer em estudar. Então vamos lá. O que é a física para você, Éden? Bom, a física foi a minha escolha de vida mesmo, né? E, né, nesse contexto, por um lado. E, por outro lado, é algo muito bonito você descobrir a natureza, saber explicar algumas coisas, tem outras que não dá, né, para explicar, mas saber explicar algumas coisas que ocorrem, você vê e sabe por que aquilo ocorre. Né? Então, fala mais sobre a física. Por exemplo, uma coisa que é comum as pessoas falarem, a questão energia, essa palavra, né, se usa muito. O cara tem uma energia boa, energia positiva, uma coisa. Agora, a energia mesmo é um conceito físico importantíssimo, né? E é uma forma, a energia, né, em princípio, são duas formas de energia, ou energia cinética ou energia potencial, com muitos nomes. Energia eólica dos ventos. Só tem vento se você tiver ar em movimento. Então, no fundo, essa energia eólica dos ventos é uma energia cinética, uma energia de movimento. Né? Olha só, então você começou a fazer o curso de física na UF. Quando você estava fazendo o curso de física, teve alguma questão racial também? Em relação a você, aluno? Não, aí não. Não, assim, por exemplo, no meio acadêmico, a meritocracia realmente funciona. Eu não vejo diretamente essa... As questões raciais no Brasil são muito sutis. Eu não acho, não. Você acha que as pessoas se declaram racistas? Claro. Explicitamente? Claro. Marginalizando, não qualificando. Por exemplo, a gente vai aqui, a zona de Teória do Rio, onde tem vários restaurantes. Você não vê um garçom negro. Então, explicitamente está correto. Quando você se tornou professor, uma minoria de professor de cor negra. Sim. Então, olha só, a marginalização. Não, tá certo. Não precisa falar. Não precisa. Você viu, você tentou namorar uma garota branca, não serve. Porque o filho vai ser mulato. Por exemplo. Pois é. Então é explícito isso. É caro. Caraca. Não vou só tocar. Não, pega. É ao vivo. Depois isso. O professor de física. Professor de física. Bom, olha só. Então, nós estamos falando dessa coisa expressa, marginal, é fora. Quando você for professor, houve alguma... Teve? Não senti. Não. Nunca percebi. Não, que bom. Eu continuo defendendo que as questões piores são na hora de namorar, para casar, para essa coisa. Eu acho que o Brasil aí é fogo. Isso é uma coisa explícita. O que é implícito é você... O negro no Brasil parece de segunda categoria. Então isso é explícito. Mas as pessoas, por que eu digo assim, as pessoas não se... Se você fizer uma pesquisa, quem é racista no Brasil, vai dar, sei lá, 3%, 97% vai dizer que não é. Mas
Na prática Claro. Então, aí você pergunta, você conhece algum racista? Essa não. Mas, então eu digo nesse contexto. E a cota? As cotas raciais? Olha, isso aí é muito complicado. Por exemplo, eu fui convidado várias vezes para falar sobre cota por a questão óbvia, que as pessoas queriam, achando que eu ia falar a favor da cota. Ocorre que eu peguei e fiz o dever de casa. Eu peguei a Lei 12.711 de 2012 e estudei a lei. As cotas, a lei que exige cota, para mim, é ruim. É uma lei ruim. Por quê? Está lá. Agora, depois de ter sido... começou a ser implantada na UF em 2013, com 12%, 2014, 12% em cima dos 12%, depois 12% em cima do 12%, até chegar em 2016, que foi ano passado, completar 50% das vagas para a cota. Cota para quem? Para quem estudou em escola, o ensino médio, todo feito em escola pública. Então, quem estudou no colégio militar, no colégio de aplicação da FRJ, Pedro II, Cefet, todos esses jovens têm direito à cota. Vai concorrer quem estudou ali, no Aurelino Leal. Pode concorrer igualmente quem estudou no colégio militar, quem fez o ensino médio aqui de noite, por exemplo. Você já viu? Isso é justo? Para mim, é uma injustiça. O cara que estudou no Pedro II, sei lá, no Cefet, vai concorrer igualmente com o menino que estuda aqui no Aurelino, Raul Vidal. Então, eu sou contra a forma que foi colocada. Estou discutindo essa questão. Você está falando o seguinte, esse ano, finalmente, a USP e a Unicamp resolveram... Aderiram à cota. A cota. Ela refrataram a USP e a Unicamp. O raciocínio foi o seguinte, para você entender a cota, tem que ser negro. O branco não entende. Não, isso aí o sociólogo não entende. Uma coisa é diferente. O branco pobre perde um pego. O negro pobre perde um pego. Olha a diferença. Aí é explícito. Ele vai escolher o primeiro branco. Olha só como é que eu falo, que a coisa é explícita, não precisa nem falar. É igual a mãe. A mãe dorme no quarto, o filho dorme no outro, o filho pequeno. A criança chora, a mãe sabe o que é. É mamadeira, é xixi na cama, ou o que for. Só pela percepção. Perfeito. Então, eu acho que a percepção... nós não somos racistas, mas eu tenho um amiguinho que é neguinho. Esse é o Brasil, exatamente. Então é tudo implícito. Então, para entender a cota, tem que ser negro. Éder, eu fiz questão de trazer você aqui, porque você é uma pessoa amiga, é professor de física, então não é branquinho igual a mim. E qual é a porcentagem de professores aqui nessa universidade, qualquer universidade pública ou particular, que é de cor negra? A minoria. A minoria, esmagadora minoria. Isso é uma coisa explícita. Isso aí salta aos olhos. Você entrar num não é só a questão do namoro com branquinha, não. É real. Mas no namoro fica explícito. Na hora de namorar o pai da garota, ele chega e se declara. No outro fica implícito, mas você vê, mas ninguém fala. Éder, o Brasil tem 30% de população branca, 70% é negro mulato. E olha a diferença de 30 por 70. Claro que é totalmente explícito.
Olha, eu tenho um exemplo. Quantos pessoas, parentes, primo, foram estudar no curso superior na Vila Operária? Dos meus primos, acho que nenhum. Pois é, 1%. Parece que funciona assim. Para baixo. Não pode, não deve, não vou conseguir. Ou não é assim? É assim. Então, não é só a questão do namoro. E quanto rapaz ou moça de cor negra queria namorar um branco? Uma porção. Mas não, ele não vai porque tem a questão do racismo. Isso é verdade. Pois é, mas vamos voltar à física. Falou na natureza. Você, que cadeira que você é professor? Depende, mas nesse período o ministro uma disciplina que se chama Física 4. Explica qual é a Física 4. Pega uma. Assim, em geral, né, pega a parte de ondas eletromagnéticas, aí depois você vai estudar o efeito fotoelétrico, que foi o efeito que o Einstein ganhou o Prêmio Nobel de Física em 1921. Ele ganhou por ele que explicou esse efeito fotoelétrico. Isso faz parte do conteúdo da disciplina, efeito fotoelétrico. Aí depois tem condução de eletricidade em sólidos, que é um outro tópico, e depois um pouco de física nuclear. Aí você fecha. E quando dá tempo, dependendo do calendário, quando às vezes a greve faz o calendário ficar encurtado. Quando nós estamos num período que não tem greve, aí o calendário, às vezes, é possível você falar um pouquinho do universo, da teoria do Big Bang, que é a mais aceita, né, para explicar o surgimento do universo. Tem outras teorias também, mas essa foi a mais aceita. E quando dá tempo, ainda chega até lá, um pouquinho de astrofísica, um pouquinho. Então, olha só, Éder, você falou que você tem uma posição um pouco divergente na questão das cotas. Tem. Eu acho que tem que ser melhor discutido. Como que você pensaria essa questão dos 50%? Por exemplo, eu acho que é injusto um estudante, na realidade atual do Estado, um estudante que estuda na escola do Pezão, do Sérgio Cabral, escola de ensino médio, e vou exagerar, trabalha de dia e estuda à noite. Uma escola pública do Estado destruída. E um estudante que estuda no colégio militar, que é uma escola pública também. Então, ou no Cefet, Pedro II, colégio de aplicação. Então, Éder, você atribuiria pesos diferentes a cada claro, instituição? Dependendo da instituição, que o cara é bem pública, aí você tem que dar um bônus. Por exemplo, quando não era o Enem, você tinha a primeira fase e segunda fase. Aí, por exemplo, quem for para a segunda fase ganha um bônus, uma coisa, dependendo da escola que estudou, do estado dessa escola. Aí você pensaria nisso, isso é possível fazer. Então, mas você fazendo os 50% das cotas, é para quem estudou em escola pública. Então, a lei é essa, não é? Se for branco, preto, azul, vermelho, igual. Estudou em escola pública. Os 3 anos do ensino médio, você tem direito à cota. Independente de etnia, não tem isso. Aí a pessoa, por exemplo, aí estudou, então já está dentro da cota. Aí você tem a subcota, você se coloca, autodeclara. Se declarar negro, você pode se autodeclarar negro, né? Você pode chegar lá e se autodeclara. E não tem como, no Brasil não tem como saber se o cara
Se tem ou não tem, não dá para saber aqui. Aí tem um bônus por isso? Aí a pessoa que se autodeclarou negro ou pardo, aí ele entra na subcota, entra numa subcota que acompanha para a distribuição da vaga desses 50%, vai ser de acordo com os dados do IBGE para aquele estado, por exemplo. Aqui no estado do Rio, o IBGE determina que lá no IBGE é preto, pardo e branco. Não é negro, não existe essa palavra negro, não existe isso. No IBGE é preto, você se autodeclara no censo, preto, pardo ou branco. E tem o percentual por estado. Por exemplo, o estado do Rio e o estado da Bahia são muito parecidos. O Bahia é um pouco mais, mas é muito próximo, que é diferente, por exemplo, do estado de Santa Catarina, do Paraná. Né? A proporção. A proporção. Aí, na subcota, você entra dentro daquela proporção, então, se você se autodeclarar. Então, eu vou perguntar a você uma coisa que todo mundo... Você é preto ou negro? Não, eu acostumei a falar negro, porque foi, olha só, nos anos, lá no meio dos anos 70, eu estava estudando ainda, terminando o curso, e começou uma luta chamada Movimento Negro Unificado, que reunia várias tendências, pessoas do PCdoB, do PCB, mas na hora do Movimento Negro, se unia, tinha as convergências socialistas, aquele negócio, mas se unia nessa... Aí as pessoas se uniam e criou-se um movimento negro unificado, tentando ser acima, né, de questões de partido e tudo. E a palavra era negro. Era quase que proibido falar em mestiço, falar pardo, então, nem pensar. Aí eu acostumei com isso. E o correto... O IBGE defende, o IBGE, segundo eles consultaram antropólogos, inclusive colega nosso aqui, que você conhece, e dividiram, e foi dividido em preto, pardo, branco e indígena. Tem o indígena, preto, pardo, indígena e branco. Então você... Na distribuição... Então é cota para preto. Cota para preto. Estou corrigindo. Alguém da equipe quer fazer alguma pergunta? Inácio, Zada, Pedrinho. Bem, Daniel, eu acho que o professor com certeza procede o que ele afirmou aí em relação ao desnível das escolas públicas federais, que são essas mencionadas pela escola do... E está tudo no mesmo saco. Isso, pelas escolas do Pezão, sem dúvida, né? A gente tem exemplos gritantes, como ele citou aqui na frente, e no colégio de aplicação da UF. Né? Então, com certeza. É desigual por isso. Né? Um aluno sai super preparado. Né? Inácio, mostra a equipe, por favor. O Zado, vai mostrar você e o Pedrinho. Epa! Olha só, Pedrinho, a nossa equipe. Zada e o próprio Inácio. Como é que foi? O moço do tamborim. Isso. Então, Inácio, alguma pergunta? O tema é nacional, né? O Wesley disse que a coisa é implícito. Eu digo que é explícito. Está na cara! Está na cara. Professor, algumas coisas são escamoteadas, são meio que veladas. Aí eu pergunto, houve na sua relação interprofessores e a sua relação com os alunos, houve alguma manifestação, mesmo que velada, nesse sentido? Eu sei que você falou aí a questão do relacionamento com o adolescente na turma e tal, você está inserido no contexto, mas quando tem a questão da formação, como tem a questão do conhecimento e a aplicação desse conhecimento, aí eu pergunto, houve por parte de alguns professores alguma restrição ou alguma manifestação, mesmo que velada, quanto à sua aplicação de conteúdo? E aí eu pergunto, a reboque dessa história, houve por parte dos alunos alguma
aspas, rejeição ao fato de o senhor ser negro? Não senti, eu nunca senti, por incrível que pareça, eu nunca senti. E às vezes até em alguns momentos, mas isso acontece com qualquer professor, não tem nada a ver com a questão racial. Assim, acho que pela forma que eu me relaciono, eu vi muita demonstração de carinho por parte de alguns, né, alunos. Tem lá o pessoal que estão na dele, ficam na dele lá, e por outro não. Por exemplo, eu fui 8 vezes paraninfo do curso de Física. Talvez dentro do Instituto de Física, talvez eu seja o professor que mais vezes foi paraninfo. Isso aí eu não garanto, mas eu fui muito, 8 vezes. Paraninfo do curso. Homenageado aí, isso aí eu perdi a conta. Isso aí eu perdi a conta de quantas vezes eu fui homenageado. Mas paraninfo fui 8 vezes. Quer dizer, esse lado aí eu não vejo, eu não sinto isso. Não, que bom, eu sou, né? Prova que você consegue levar na boa, então, essa questão que você avalia, então, que o que vale não é a cor da pele, é o que está aqui dentro, o que está dentro da cabeça e dentro do peito. Eu acho isso, mas eu tenho certeza que o Brasil é um país racista, hein? Não pode a pessoa sentir isso e achar, por exemplo, a cidade de Petrópolis, que eu nasci, passei infância, adolescência, até vi estudar em Niterói, Petrópolis é a mais racista do que Niterói. Aqui também é. Olha só. Mas Petrópolis é uma cidade que tem essa coisa de ser cidade imperial, a história, né? Então, Petrópolis é mais racista. Olha só, já que você colocou que você tem uma empatia do Instituto de Física e não sentiu nenhum problema, o que eu acho super legal, mas aqui fora, aqui na rua... Aí já senti. Tem racismo. Aí já. Então, dá um exemplo. Um exemplo. Por exemplo, eu estava na casa dos meus pais, lá no Fonseca. Quando eu vim para cá, que me estabeleci, virei professor, convenci meus pais de virem morar em Niterói. Então, eles vieram, moram no Fonseca, minha mãe já é falecida, mas meu pai mora lá até hoje. Está lá no Fonseca. Então, um dia eu fui almoçar, num domingo fui almoçar lá. Aí minha mãe me pediu para comprar uma Coca-Cola. Então eu estava sem camisa, de chinela, assim, fui na esquina comprar uma Coca-Cola. Encontrei um professor de física, colega meu, que falou assim, me apresentou, ele estava um grupo, lá nesse bar que eu fui comprar Coca-Cola, ele estava um grupo com esse... Aí me apresentou, isso aqui, me apresentou como professor, falou, doutor em física, doutor em astrofísica. Até na época eu estava no departamento de astrofísica do Observatório Nacional. O olhar que esse colega, aí que eu digo, é explícito, mas não é muito, né? Mas o olhar, disse tudo. Você com o olhar, você fala muito. Então é explícito. Quem fez isso, o grupo? Todo o grupo? Não, foi uma pessoa. Aí teve um que olhou, a forma de olhar, eu de chinelo, sem camisa, assim, estava explícito o que ele estava achando, o que ele pensou daquela situação. Eu penso o seguinte, você está dizendo um exemplo, se tem uma blitz na rua, aí entra no ônibus, o guarda vai me questionar ou você? Claro, eu certamente. De cara. Eu posso estar de chinelo, bermuda, pode. Você paletó, gravata, vai ser você. Olha só, a nossa cultura essa. Ainda tem um peso nessa história da Blitz, que de preferência o policial que te vai abordar é tão negro quanto você. Exatamente. Aliás, é um contingente enorme na Polícia Militar. É a força, a corporação, né?
a corporação militar onde tem mais representação do negro é na Polícia Militar, inclusive oficiais, que não é comum na Marinha, nem na Aeronáutica, nem no Exército, mas na PM é comum até oficiais. A PM é a mais baixa estação. Exatamente. Né? Aeronáutica, Marinha, o cara é branco, né? Família e tal. E a PM é povão. É, o povão mesmo. E o povão é usado para repressão à própria população. Não é isso? É isso aí, perfeito. E a PM foi usada explicitamente pela ditadura militar para reprimir o povão. E usava exatamente o continente preto. Agora falei certo. E aí, Éder, o que você está achando do programa? É um programa que é o professor de física da UF, e a física é importante, não o físico. E abordando a questão racial. Não, primeiro eu fiquei surpreso com o programa. Quando você me falou, eu não tinha ideia. Aliás, você, o tempo todo, você não disse, né, como seria o programa. Eu sei. Ele fez uma surpresa, assim, o tempo todo. Não, vamos lá, mas eu falei, tem roteiro? Não tem roteiro. Não tem nada. É na hora. É na hora. Então é surpreendente, mas gostei muito, divertido. É divertido. As perguntas são muito boas. Olha só, pois é, e é um professor de física da universidade e a abordagem da questão do racismo é fundamental. Parece que não existe, que é implícito, mas é tudo exterior, no exterior. E a tua fala é muito importante, foi muito importante. Então, e sem censura, eu falei, nem eu sei o que vai acontecer. O rumo, quem dá é o entrevistado. E eu sigo. E essa questão estava evidente. Não íamos falar de astrofísica no programa de televisão. Não tem nada a ver. O que eu queria que um professor da Escola de Física, da UF, de cor preta, desse o seu depoimento da questão do racismo, desde a infância, adolescente, até hoje, e na rua. Isso foi mais do que importante. Eu achei um programa legal. Vou usar a ação legal? Fala! Com certeza, Daniel. Sempre bom ter esclarecimento sobre tudo. Com certeza. Inácio. Olha só, vou ser sincero, o programa foi bom, mas o professor ficou meio em cima do muro. É mesmo? Você não quis, de repente você não quis se ver mal com seus pares. Ou então você foi sincero nas suas declarações. Foi sincero. Mas aí eu achei que por conta dessa sua sinceridade, mas de repente é o seu cuidar, o seu lidar com todos os outros, e de repente a sua cabeça, a sua inteligência, a sua clarividência não lhe permitem olhar para coisas menores. Pode ser isso também. Pedrinho. Foi muito bom o programa. Bom, gostei. Bom, então, já que o pessoal achou legal, vamos reconvidar o professor Éder para a gente avançar com esse assunto. Você topa? Topo, claro. Então, vou marcar com você, retornar terceira semana de agosto. Para você... Tá bom. Tá. Ou não, é bom? Então, tranquilo. A próxima vai estar mais leve. Não vai ter tanta surpresa. Então, Éder, vamos terminar, professor Éder, da Física da UF, vamos terminar o programa cantando. Cantando? No ritmo que você quiser. 1, 2, 3, pulando a cerca com vocês. É o refrão.
Vamos lá, canta. Um, dois, Três, pulando a cerca com você. Mas na tua música, faz a música. 1, 2, 3, pulando a cerca Com você. Mais uma vez. Valeu. 1, 2, 3, pulando a cerca com você. Mais uma vez. Valeu.